Estamos no capítulo 6 de Neemias, continuamos com esse assunto de oposição. Estamos no final da história da reconstrução dos muros e vimos como Neemias enfrentou oposição desde o início. Antes de começar o seu trabalho de reconstrução, ele já enfrentou, só a ideia, só o propósito que ele veio da Pérsia para reconstruir os muros de Jerusalém já incitou esse sentimento de incômodo, esse sentimento de oposição. Então, Neemias enfrentou isso desde o início e ele agora vai enfrentar. Nós paramos na primeira parte, da oposição no capítulo 6, quando Sanbalate e Tobias tentaram induzir Neemias a parar o seu trabalho, interromper o seu trabalho no muro e conversar com eles. Era uma armadilha, mas Neemias percebeu e não cedeu. Agora nós vamos ver que, além dessa... Na verdade, Sanbalate e Tobias, eles estão por trás de praticamente todas as iniciativas de oposição, mas agora vai ter um outro tipo de oposição, a oposição mais perigosa, a oposição que teria mais chance de enganar Neemias, a oposição que poderia ter alcançado o objetivo com mais facilidade, porque quando vem oposição de fora, as pessoas geralmente têm um pouco mais de precaução e percebem, por exemplo, essa tentativa de levar Neemias a conversar. Vamos conversar, vamos negociar, mesmo quando eles fizeram uma acusação falsa. Mas Neemias sabia quem eram os dois, ele sabia desde o início qual era a atitude deles. Então seria mais difícil Neemias cair na armadilha. Ele percebeu logo, sabia que não era com boas intenções que eles iam conversar, embora fosse uma proposta plausível, uma proposta amigável. Não, agora nós não vamos mais tentar fazer alguma coisa errada, nós só queremos conversar, e se você não quer conversar, então você que é a pessoa dura, você que é a pessoa que não quer saber de realmente ter uma amizade, de ter uma paz verdadeira. Então, só que Neemias sabia quem eram essas pessoas e sabia o que estava por trás. Mas agora nós vamos ver mais uma etapa na oposição, que é a mais perigosa de todos. Então, vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude. Essa questão de oposição é muito perigosa, porque nós podemos ter reações erradas, nós podemos reagir de forma errada, nós podemos até mesmo achar que tem oposição quando é Deus que está se opondo a nós, ou quando existem causas de divisão dentro do povo de Deus. Então tem muitas ciladas, tem muitas dificuldades para entender essa questão de oposição da maneira certa. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos prepare, porque sempre vai haver oposição. Neemias viu isso claramente e na verdade, Jesus prometeu isso, que sempre teremos perseguição. Paulo falou sobre isso. Então, se não tem oposição, de alguma forma, na verdade, é um mau sinal. É um sinal de que nós não estamos representando uma ameaça para o reino das trevas. Então, oposição sempre vai ter algum tipo de oposição, são vários tipos, e aqui nessa história de Neemias, que é uma história de restauração, mas também é uma história que nos instrui muito, é muito educativo sobre essa questão de oposição, porque foi o que ele enfrentou o tempo inteiro. Desde o início, desde antes do início, ele enfrentou oposição. Senhor, nós não queremos ter
neura de oposição, nós não queremos focar nossa oposição a pessoas que na verdade não são nossos inimigos. Nós vemos isso muito na igreja, até no cenário da sociedade em geral, tem muita inimizade, muita polarização. Então, nós precisamos aprender quem são nossos verdadeiros inimigos e como nós podemos realmente ser preparados por Ti para enfrentar tudo isso. Nós pedimos que nesse estudo, nesse texto de Neemias, que o Senhor fale conosco, que nós possamos ter nossos olhos abertos e entender o que é o reino de Deus avançar e o que é ter oposição e como identificar e como também ter a reação certa. Tem tantos perigos, tantas ciladas, tantas maneiras erradas de agir em relação a isso. E nós precisamos da Tua ajuda para que nós tenhamos a resposta certa, o discernimento certo, como Neemias teve. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então no capítulo 6 de Neemias, nós fomos até o versículo 9, né? Neemias 6, de 1 a 9, foi tudo em relação a essa mais uma tentativa. Era mais uma tentativa de Sanbalate e Tobias de desviar a atenção, de fazer a obra parar. O que eles queriam mesmo era que ele não conseguisse concluir a reconstrução dos muros, porque de alguma maneira, que às vezes é até difícil da gente entender, isso representava uma ameaça para eles, era para eles uma coisa que causava muita perturbação. Eles não queriam que o povo de Israel se fortalecesse ali, e quando o capítulo começa falando que eles viram que os muros já estavam, os muros mesmo já tinham sido terminados, já estavam na altura certa, só faltavam os portais e as portas. Então, eles ficaram assim, nós temos que fazer alguma coisa, e tentaram mais uma vez. Olhando aqui, nessa que nós já usamos na semana passada, mas só lembrando então, quais foram as tentativas até agora que Sanbalate e Tobias e o grupo que estava com eles, quais foram as estratégias que eles usaram? Primeiro foi zombaria, desprezo. Vocês não são de nada, vocês não vão conseguir, vocês são fracos. Se uma raposa subir, só de um animalzinho subir no muro já vai cair, de tão fraco que vai ser. Então, era várias maneiras de zombar, de desprezar, de fazer com que Neemias e todo o povo se sentissem incapazes, né? E como nós falamos, não era muito errado, assim, realmente eles tinham muita dificuldade, eles eram fracos, não tinham recursos, mas Deus estava com eles. A outra coisa que eles usaram aqui no capítulo 6, e já tinham mencionado isso no capítulo 2, eles tentaram amedrontar o povo de Israel e o Neemias, principalmente, todos os que estavam com ele. Eles tentaram amedrontar com a acusação que eles levariam ao rei da Pérsia, embora Neemias tivesse a autorização do rei, mas eles usaram uma tática que já tinha dado certo. Quando nós olhamos o livro de Esdras, no capítulo 4, os acontecimentos dos primeiros capítulos de Esdras foram quase 100 anos antes dessa história de Neemias. Mas no capítulo 4 de Esdras, ele fala a respeito de algo que aconteceu quase nessa época de Neemias, um pouco antes, em que eles escreveram cartas para esse rei, que Neemias servia como copeiro. Eles escreveram cartas falando assim: ó rei, dá uma olhada nos anais da história, nos registros históricos, e o senhor vai descobrir que esse povo de Israel e essa cidade de Jerusalém sempre quis se rebelar contra a autoridade. Eles são rebeldes, eles não se submetem, eles não querem fazer parte. E naquela época, que
foi um pouco antes, é um pouco confuso, não dá muito para definir exatamente quando aconteceu essa história de Esdras capítulo 4, mas naquela época deu certo, o rei mandou parar. Parece que eles já tinham feito uma tentativa para reconstruir os muros e o rei mandou parar. Então eles estavam usando uma tática que já tinha dado certo e que tinha todo o potencial de dar certo, porque quando você acusa alguém de ser contra o rei, é o que os reis mais têm medo. Qualquer tipo de autoridade, rei, presidente, primeiro-ministro, ditadores, é só falar que tem um grupo querendo fazer um levante, tem um grupo que está fazendo traição, que está se levantando contra, e geralmente isso causa um efeito imediato, porque os governantes querem manter o poder. Então, essa acusação eles usaram de novo nessa carta aqui que nós vimos na última aula, no capítulo 6 de Neemias. Essa terceira tática aconteceu no capítulo 4 de Neemias, que depois da zombaria não dar certo, eles partiram para uma conspiração para atacar mesmo. A princípio, eles não poderiam fazer isso, porque Neemias tinha a autorização do rei, mas eles queriam assustar. Ninguém sabe, a gente não sabe se eles teriam feito isso ou não, mas Neemias levou a sério, se preparou o povo, fez todos os preparativos necessários para resistir ao ataque. E a conversa amigável que tinha acontecido, que aconteceu agora no capítulo 6 também. Então, acusações falsas, volta assim, essas acusações falsas, volta a essa mesma tática, acusação de rebeldia contra a Pérsia, que foi a carta que eles mandaram, e não só eles acusaram de querer se rebelar, mas acusaram Neemias de querer ser o rei. Você está querendo ser rei, você tem profetas que estão anunciando que já tem um rei. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões, tem paralelos na vida de Jesus. Jesus foi alvo de praticamente todas essas mesmas estratégias, né? De zombaria, de tentativa de matá-lo, de acusações falsas. Jesus foi alvo das mesmas táticas, né? Para se opor a ele. Mas agora nós estamos nesse ponto aqui, que houve a contratação de um judeu traidor. Então nós vamos ver aqui a partir do versículo 10. Neemias 6, versículo 10. Então, até agora, veja, Neemias não caiu em nenhuma das ciladas, né? Ele não ligou para a zombaria, ele se preparou para um possível ataque, ele descartou as acusações falsas, não cedeu, assim, tipo, de ficar com medo, né? Isso, ele falou assim, não, isso aí é invenção sua, não tem verdade nenhuma nisso, e ele não parou a obra. Uma das frases mais famosas, eu sempre vi muita gente citar essa frase de Neemias, está no versículo 3, quando eles estavam tentando induzi-lo a ter essa conversa, que seria uma cilada. Ele falou assim, estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Parece até uma frase um pouco presunçosa, né? Porque eu estou fazendo uma grande obra. Como já mencionei, se essa proposta de conversar partisse de alguém que realmente fizesse parte do povo de Deus, alguém que naquela época era o povo de Israel, mas hoje não tem limitação. As pessoas que Deus pode unir a nós, as pessoas que podem propor uma conversa e ser uma proposta válida, uma proposta verdadeira, eles não precisam ser da nossa tribo, da nossa denominação, do mesmo tipo de, assim, uma igreja muito parecida, um ministério muito parecido. Pode ser de grupos cristãos, de grupos totalmente diferentes, bem diversas, mas se partisse de alguém
que realmente também tivesse o coração para servir a Deus, Neemias não poderia responder assim: eu estou fazendo uma obra muito importante, não se intrometa, eu não tenho tempo. Tem muitas pessoas, muitos líderes que não têm tempo para unidade, não têm tempo para se relacionar, não têm tempo para se unir a outros irmãos de verdade, porque acham que a obra deles é mais importante. Então, eu acho importante salientar isso aqui, porque a resposta de Neemias, nesse caso, era totalmente uma resposta correta. Por que era uma grande obra? Porque foi uma obra que Deus deu a ele. Ele estava construindo muros não para seu próprio reino. Na verdade, Neemias não foi para ajudar com a intenção de ser, nem de ser governador. Então, Neemias não estava fazendo uma obra em causa própria. Inclusive, nós já vimos isso em relação, no capítulo 5, mostrando que Neemias, como governador, não estava procurando seus próprios interesses. Ele não se enriqueceu, ele não desfrutou de contribuições que ele tinha direito de cobrar. Então, Neemias realmente foi um exemplo de um líder que não estava liderando, não estava agindo em causa própria. Então, Neemias podia falar isso: eu estou fazendo o que Deus me deu para fazer, é uma grande obra, eu estou lutando contra o tempo. Eles tinham essa consciência de que talvez houvesse perigo, ou também o próprio povo que estava trabalhando no muro, eles não podiam ficar muito tempo deixando suas lavouras, seus trabalhos para sustento próprio, para fazer esse muro. Ele tinha pressa. Então não era para ele parar. Mas eu só queria dizer assim que, assim como muitas pessoas usam de uma forma até contrária, muitas pessoas usam, lembrei agora de uma outra frase que Davi usou corretamente, mas as pessoas usam de uma forma muito incorreta. Lembra quando Davi estava fugindo de Saul, e aí ele teve a oportunidade 2 vezes. Ele estava dentro de uma caverna, por exemplo, e Saul ficou ali na caverna, não sabia que tinha alguém mais lá dentro, no escuro, e Davi teve a oportunidade de matar o homem que estava indo contra ele, e o homem que Deus tinha falado assim que não ia mais ser o rei. Deus tinha rejeitado como rei. E os ajudantes de Davi falaram: vamos lá, Deus colocou essa oportunidade para você matar o homem que está tentando matar você. E Davi falou assim: eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Essa frase, não levantar a mão contra o ungido do Senhor, olha como é tirado de contexto. Porque Davi usou essa frase, na verdade, quem era o verdadeiro ungido nesse momento? Era Davi. Davi tinha recebido a unção do profeta Samuel para tomar o lugar de Saul. E mesmo assim, Davi, sabendo que Saul não era mais um homem aprovado por Deus, ele não era mais um homem abençoado por Deus, ele tinha sido rejeitado por Deus, e estava tentando matar Davi, para Davi não chegar ao trono. Mesmo assim, Davi falou assim: eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. E muitas pessoas hoje combatem críticas, combatem dissensões, divisões, que muitas vezes são erradas mesmo, mas muitas pessoas usam esse texto em favor próprio. Você não deveria levantar a sua voz, você não deveria criticar o ungido do Senhor. É totalmente fora de contexto. Por quê? Porque Davi falou isso mostrando que ele, como verdadeiro ungido, não iria levantar sua mão contra um ungido que não era mais ungido. Então, olha como a gente pode tirar as coisas de contexto. E eu vou continuar mostrando nesse estudo sobre oposição que nós podemos
falar sobre oposição de uma forma totalmente errada, mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final. Vamos então ver o que aconteceu agora com Neemias, que Neemias quase caiu numa cilada por ser alguém que Neemias entendeu que era um amigo dele. Então estamos no versículo 10. Certo dia, fui à casa de Semaías. Nós não sabemos nada sobre esse Semaías. Às vezes tem o mesmo nome que aparece em outros lugares, mas não dá para identificar. Não sabemos se esse Semaías era um sacerdote, qual que era a relação dele com Neemias antes, nós não sabemos. Mas ele foi à casa de Semaías. Semaías é um traidor. Semaías é alguém que está do lado dos adversários, mas Neemias não sabe disso. E ele vai à casa, aqui não explica, mas com certeza houve um convite. Assim como Sanbalat e Tobias convidaram Neemias para conversar com eles numa outra cidade, agora eles mudaram de tática. Neemias não caiu, nem das 4 vezes que tentaram só com convite, depois foi com a carta aberta, cheia de acusações. Ele não se assustou, não se amedrontou, e agora provavelmente houve um convite. E tem várias coisas aqui que a gente não sabe exatamente as razões de ser, porque ele foi à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, e ele estava, a minha tradução fala, estava encerrado. A ideia dessa palavra encerrado, ele não estava preso. Existem várias hipóteses. Parece que ele dizia, provavelmente ele, o próprio Semaías, dizia que ele não podia sair de casa. Então, por isso, ele chamou Neemias para ir à casa dele. Por que ele não podia sair de casa? Existem várias hipóteses. Às vezes, esse termo é usado para dizer que a pessoa está impuro cerimonialmente, tocou no cadáver, sei lá, qualquer coisa, ele não podia ir à casa de Deus. Mas como ele vai convidar Neemias para ir ao templo com ele, então provavelmente não era isso. Então nós não sabemos por que Semaías se dizia fechado, ele não podia sair de casa. Ele depois é chamado assim de que ele estava dando uma profecia, talvez algum tipo de profeta, e ele queria dizer assim, como alguns profetas faziam, assim, tipo um símbolo profético. Eu estou fechado, eu não posso sair de casa, porque olha o que ele vai falar. Então a gente não sabe por que ele se dizia assim, impossibilitado de sair de casa. O fato é que ele deve ter feito um convite a Neemias: vem aqui na minha casa, eu preciso falar uma coisa muito importante para você. E Neemias foi à casa dele. Então, até esse ponto, Neemias estava quase caindo numa cilada. Então, ele foi à casa de Semaías. O que Semaías fez? Disse-me ele: encontremo-nos. Ele está fazendo uma proposta parecido com Sanbalat. Vamos nos encontrar. Só que é diferente, não é só para conversar, é para fugir de um perigo. Encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, porque você poderia ir na casa de Deus se você não entrasse num lugar proibido. Entrar dentro ou do lugar santo ou do lugar santíssimo, só os sacerdotes, no santíssimo só o sumo sacerdote, e com muita preparação, não era de qualquer maneira, nem levitas entravam dentro do santuário. E ele não está dizendo para ir ao átrio, onde até podia ir. Ele falou assim: encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo. Então ele está convidando para fazer algo proibido, mas ele tem uma razão para isso. Porque virão matar-te. Isso um pouco adiante, ele é caracterizado como uma profecia. Ele não está dizendo
que ele tem uma informação secreta, que ele ficou sabendo, né, uma informação privilegiada, mas parece que depois é caracterizado como profecia no versículo 12. Então, ele está dizendo a Neemias, está dando uma profecia. Ele está falando assim: olha, Neemias, você está correndo perigo, eles querem te matar. Não era uma coisa sem fundamento, porque tinha esses inimigos que estavam o tempo inteiro contra ele. Então, era algo plausível, era algo que poderia ter algum fundamento. Virão matar-te, aí enfatizou, de noite, essa noite, virão matar-te. Então, essa aqui é uma grande cilada. Teria várias possibilidades, né? Neemias poderia não ir ao templo, né? Não, isso aqui é proibido, mas ele poderia pensar: eu preciso fugir, eu preciso me esconder. Ele podia ficar com medo. Depois nós vamos ver que nesse capítulo, como em outros, né, nas oposições anteriores, a ideia era sempre, o que está em todas as estratégias, em tudo, é causar medo. É causar medo, assustar, ter medo de fazer a vontade de Deus. Então, Neemias, ele rejeitou isso. Então, eu falo assim que ele quase caiu porque ele foi à casa de Semaías. Mas a partir dali, ele teve discernimento, percebeu exatamente, porque fala assim. Primeiro ele reage, versículo 11. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Por que um homem como eu? Porque ele é responsável pela continuação desse trabalho. Então, se ele fugir, que era exatamente o que eles queriam, se ele fugisse, se ele parasse a obra, toda a obra pararia. E ele levaria, assim, se o líder está fugindo, o povo também vai fugir. Então, o medo de um líder é contagioso, né? E todo o povo vai ficar assustado, todo o povo vai parar imediatamente. Então, um homem como eu fugiria. Ele está dizendo assim, eu não posso, né? Até mesmo, vamos dizer assim, Neemias, ele não está dizendo que é impossível alguém querer matá-lo. Ele não está zombando do perigo. Em nenhum momento, isso é tão importante entender, que Neemias não cede ao medo, ele não cai, né, nessas ciladas, mas ele não é uma pessoa que ignora, que fala assim, Deus está comigo, eu não preciso temer nada, nenhum mal, e ele nem se prepara, nem toma precauções. Já vimos aqui, não fala assim sobre precauções maiores que ele tomou, mas ele já tinha isso, ele tinha servos junto com ele dormia com a espada perto dele, ele estava pronto a qualquer momento para algum eventual perigo. Mas o que ele está dizendo também é que, assim, eu estou aqui para cumprir a missão que Deus me deu. Eu não vou fugir, eu não vou sair, eu não vou recuar. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso é tão importante, a gente tem que saber se estamos fazendo a vontade de Deus ou se é alguma causa própria, se é alguma obra humana. Se eu estiver construindo um reino humano, mesmo que seja aparentemente um ministério, uma igreja, um trabalho missionário, se eu estiver fazendo algo que no fim das contas não é o que Deus mandou, é uma obra humana, então eu estou correndo grande perigo e Deus não vai me defender. Agora, se eu estiver fazendo a obra de Deus, até posso morrer fazendo a vontade de Deus. Isso nós vamos ver depois em outras situações. Eu posso morrer. Quando Jesus falou com os discípulos, ele falou assim, não é para vocês terem medo. E ele não disse assim, ninguém vai querer. Ele falou assim, vocês têm um pai, nenhum cabelo cai por terra sem o pai saber, Deus cuida até dos passarinhos, mas ele não falou que se vocês são meus discípulos, vocês não vão morrer. Ele falou assim, não, vocês podem ser presos, vocês podem morrer, mas não é para ter medo
de quem pode matar apenas o corpo. Então, nós não sabemos exatamente o que Neemias pensou em relação a tudo isso, mas eu estou colocando o contexto de quando ele falou: um homem como eu fugiria. Ele não está dizendo eu sou protegido por Deus e jamais algum mal possa me alcançar. Ele não estava falando isso. Agora, o ponto principal que ele rebate e o ponto em que esse Semaías e nós vamos ver depois que Tobias, né, estava por trás de todo esse plano, mas o que eles não imaginavam é que Neemias jamais ia entender que aquilo era uma palavra de Deus, mandando Neemias se esconder no templo. Deus não ia dar essa palavra. Então, é assim que Neemias realmente entendeu que não era uma palavra vinda de Deus. Mas ele fala assim: quem há, estou no versículo 11 ainda, quem há como eu? Né? Primeiro assim, eu não posso fugir porque eu sou o responsável. Em segundo lugar, eu, Neemias, que não sou um sacerdote, que eu não sou alguém que tenha direito de entrar no templo, quem há como eu que entre no templo para salvar a vida? Isso não tem cabimento. Eu não vou fugir para o templo, para um lugar que é proibido por Deus e que a própria ira de Deus pode cair sobre mim se eu entrar no templo. Então, quem há como eu que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. E aí o versículo 12, então percebi. Então, olha só, até então, Neemias achava que Semaías fosse um amigo. Ele considerava, Semaías era um judeu, talvez um sacerdote, não sabemos, mas Semaías era do povo de Judá, ele era um irmão do povo judeu, e Neemias achou que era um amigo. Ele foi à casa dele disposto a ouvir. Mas quando ele ouviu essa proposta, versículo 12, então percebi que não era Deus quem o enviara. E olha só como agora a situação ficou bem mais difícil. Porque você poder entender que Sanbalat e Tobias estavam enviando uma proposta, e quando nós, como cristãos, às vezes nós podemos entender assim: fulano era inimigo, mas agora ele está com o coração mais aberto, ele me chamou para conversar. Então, às vezes, quando é alguém que não faz parte do povo de Deus, do reino de Deus, nós podemos até ser enganados, até nesse caso, podemos ser enganados e achar que aquelas pessoas, aquele grupo, aquela pessoa tenham intenções boas, mas Neemias percebeu, porque ele sabia que o que ele estava fazendo era mais importante do que conversar com alguém que não tinha intenção de abençoar o reino de Deus. Agora, esse caso de Semaías era muito mais difícil para ele, porque ele era do povo de Deus. Mas aí ele percebeu que não era Deus quem o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim. Assim, na verdade, ele aparentemente estava dizendo: eu quero salvar sua vida, você precisa fugir, eles querem te matar. Mas aí Neemias percebeu que era uma profecia contrária, era uma profecia contra ele, ou seja, para prejudicá-lo, porque Tobias e Sanbalat o haviam subornado. Então, nem é uma pessoa que poderia ter alguém que pensasse: olha, eu senti que isso que você está fazendo não é a vontade de Deus. Alguém que, sei lá, poderia ter alguém que achasse, sim, eu sinto de Deus, podia estar enganado, mas sentia, assim, isso não é de Deus. Mas não era porque ele sentia, não era porque ele achava alguma coisa. Semaías simplesmente estava fazendo isso porque ele recebeu um suborno, ele tinha sido contratado para fazer isso. E é impossível a gente pensar
a gente olhar para essa situação e não lembrar de Judas Iscariotes, porque Judas era alguém do círculo íntimo, era um dos 12, participou com Jesus em todos os momentos, viu Jesus, acompanhou os milagres, como os outros 11. Ele foi alguém que participou de tudo, que viu tudo, que ouviu Jesus, que ouviu os ensinamentos, viu como Jesus era realmente o Filho de Deus, como ele manifestava Deus. E parece que ele mesmo, né, tinha algo assim, ele achou muito ruim quando aquela mulher derramou um unguento tão caro, né, para ungir Jesus, e falou que podia ter vendido, mas ele tinha interesse no dinheiro, ele tinha um coração que não estava certo com Deus, ele não tinha interesse pelo reino de Deus, pelo que Jesus estava fazendo. E ele foi para os sacerdotes e recebeu 30 moedas de prata para trair Jesus. Então, temos uma situação semelhante, né? Então, a traição, alguém de dentro, alguém, aqui fala assim, profetizar. Pelo que está escrito aqui, não fala, mas será que esse homem falou em nome de Deus? Deus está te avisando? Não sei. Ele falou assim, ele tinha profetizado contra mim. Então, quem profetiza está dizendo que eu estou dando uma palavra de Deus. E ele dando uma palavra de Deus, agora olha qual era a intenção. Versículo 13. Ele tinha sido subornado para me intimidar, outra vez, intimidar, é sempre o medo. Olha, pode ver assim, principalmente nesse capítulo 6, o tema é sempre medo. Fazer com que Neemias sentisse medo, intimidar, a fim de que eu assim fizesse o quê? Entrasse no templo e pecasse. Então, eles estão usando uma tática para que houvesse uma revolta do próprio povo judeu. Se Neemias fugisse com medo, primeiro seria um exemplo muito ruim, né? Ao invés de levar o povo para perseverar e continuar a obra, ele pararia por medo, mas ele, além disso, ele entraria no templo que todo mundo sabia que era um grande pecado. Mas ele estava fazendo, assim, a ideia aqui desses inimigos era, ele vai ficar com muito medo, ele vai achar que é o único jeito de se proteger, e é uma profecia, Deus avisando. Então olha como o inimigo usa estratégias que muitas vezes dão certo. Muitas vezes as pessoas ficam com medo, às vezes as pessoas vão fazer algo errado, a fim de se preservar, a fim de se manter no poder, e a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me infamar e assim me vituperassem. Então eles iam colocar um estigma, eles iam sujar a reputação dele, fazendo assim. Então isso foi uma grande cilada talvez mais perigosa até agora. Neemias chegou aí à casa dele, mas percebeu que não era algo de Deus. E ele faz essa oração no versículo 14. Lembra-te, ó meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme estas suas obras. E também, agora ele vai falar de uma outra profetisa que nós nem sabemos quem era, o que ela falou, e também da profetisa Noadia e dos demais profetas. Então não era só Semaías, houve outros profetas que têm procurado intimidar-me. Então, mais uma vez, né, você receber acusações, você receber perseguições de fora, é muito ruim. Existem ciladas, mas muitas vezes é mais fácil identificar que é uma coisa que está vindo contra nós, porque vem de fora. Mas quando se trata de algo, de alguém de dentro,
de um traidor e usando o nome de Deus, profecias. Então fala que o que Semaías falou foi caracterizado como uma profecia, e tem essa profetisa Noadia, e tem outros profetas que têm procurado intimidar-me. Os versículos 15 e 16 falam do término da obra, mas eu vou pular para o versículo 17, porque os versículos 17 a 19 estão fora da ordem cronológica, porque no versículos 15 e 16 ele fala sobre o término da obra. Mas no versículo 17 ele volta e fala sobre mais uma tática, mais uma maneira em que Tobias tinha se infiltrado. Então tinha essa coisa de traição. Agora olha o que mais estava acontecendo durante esse período. Versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Então estava acontecendo muita comunicação entre nobres, pessoas que tinham posição de poder, posição econômica, pessoas de influência, né? Pessoas de liderança. Tinha várias pessoas de dentro do povo judeu, lideranças do povo judeu, porque até agora, aparentemente, todo mundo estava bem unido, desde quando Neemias chegou, tinha essa oposição de fora, mas estava tendo muita unidade, né? No capítulo 3, no capítulo 4, todo mundo estava unido e tal. Vimos um problema no capítulo 5 entre os pobres e os mais ricos, né? Que isso não era propriamente uma oposição à obra, mas resultaria nisso. Mas agora nós vemos que tem um grupo subversivo, um grupo contrário dentro do povo de Judá. E por que isso? Por que será que Tobias tinha essa influência? Por que estava havendo essa troca de cartas? O versículo 18 explica. Pois muitos em Judá estavam ligados a ele, a Tobias, por juramento. Mas como assim? Por ser ele genro de Secanias, filho de Ará. Então, Tobias tinha se casado. A esposa de Tobias era uma judia. E era uma judia de classe alta. Então, por causa do casamento, e isso então tinha acontecido já há muito tempo, que agora ele tem um filho casado. E por haver seu filho, Joanã, casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Então, agora nós vemos por que o casamento misto é um problema. Porque por meio do casamento, Tobias se casando com alguém, e depois o filho dele também se casando com alguém do povo de Judá. Então eles têm essas alianças por causa do casamento. Por que tinha vários nobres ligados a ele por juramento? Não explica, mas é por causa do casamento. É por causa dos laços, é por causa dos laços familiares. Então ele exercia um controle, ele exercia uma influência maligna sobre várias famílias, vários líderes no meio do povo. E o que aconteceu? Versículo 19. Também as boas ações dele contavam perante mim. Então, Neemias estava sempre ouvindo, olha, Tobias não é uma pessoa ruim. Olha o que Tobias fez para nós. Ele nos ajuda, ele é favorável. Então, tinha gente defendendo Tobias diante de Neemias, falando para ele, você precisa ser amigo dele, você precisa... Então, Tobias está exercendo várias influências, além dessa coisa de um judeu traidor que estava profetizando e tentando armar uma cilada para Neemias, tinha esse grupo que estava trabalhando, era um lobby em favor de Tobias dentro do povo de Israel, né? Então, eles contavam as boas ações
E as minhas palavras, eles eram espiões, as minhas palavras levavam a ele. Então tinha gente ali de dentro que estava defendendo Tobias e também contando para Tobias o que se passava, o que Neemias falava. E Tobias escrevia cartas para mim, mais uma vez, intimidar. Então aqui nós completamos essa lista de estratégias, de táticas usadas para se opor a Neemias. Então, eles contrataram um judeu, e parece que foi mais de um, porque tinha outros profetas, profetisas, ajudando nesse sentido. Então, tinha um judeu traidor, armando uma cilada para que Neemias caísse e eles pudessem acusá-lo, e tinha pessoas profetizando contra ele. Então, falsos profetas, além desse judeu, além de Semaías, tinha outros falsos profetas e tinha essas alianças por meio de casamento. Tobias tinha alianças, tinha influência e tinha até assim, um poder de aliança, de juramento com pessoas de dentro do povo de Judá por causa do casamento. Então, esses são as estratégias, né? E nós já vimos na última aula aqui, mas vamos lembrar de novo assim, quais foram as maneiras em que Neemias resistiu. O que aconteceu para Neemias não cair nessas ciladas? Ele não acreditou nas zombarias, né? Já falamos sobre isso, como ele não se defendia, não se orgulhava, não achava assim, não, eu sou forte, ou eu tenho apoio do rei, mas ele confiava em Deus, isso está aqui embaixo, né? Mas ele não se abalou com a zombaria, ele não cedeu ao medo, ele não mordeu as iscas, quer dizer, ele não caiu nas ciladas, vão lá conversar, ou assim, eles tentavam provocar de várias maneiras, né? Nessa, agora por último, né? Da cilada de entrar no templo. Ele discerniu as reais intenções, então isso foi muito importante. Ele sabia que Sanbalat e Tobias estavam convidando para conversar, mas não era uma conversa que eles queriam fazer mal. Ele discerniu as reais intenções de mandar essa palavra para ele fugir no templo, né? Ele não tratou as ameaças levianamente, porque ele realmente se preparou, ele achou possível ter o ataque, então ele se preparou para isso, ele não foi leviano, ele não foi displicente, não, Deus está comigo, eu não preciso ter medo de nada. Não é uma coragem falsa. Ele sentiu, eles podem me atacar, mas nós vamos confiar em Deus e nós vamos nos preparar também. Ele confiou em Deus, não em si mesmo, e principalmente, eu acho que o grande segredo de Neemias, é por isso que eu citei essa frase dele, estou fazendo uma grande obra, ele tinha muita convicção de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele não se abalou porque ele tinha convicção no chamado dele. Se ele não tivesse certeza, se ele sinceramente falasse, olha, pode ser que Deus não esteja comigo, pode ser que isso que eu estou fazendo não seja o que Deus mandou fazer. Não, ele não colocou isso para reconsiderar. Ele se firmou no chamado dele, estava fazendo a vontade de Deus, ele foi com uma missão, Deus abriu as portas, ele entendeu isso, confiou na confirmação, porque, na verdade, em nenhum momento na história de Neemias diz que Neemias ouviu a voz de Deus, que Neemias recebeu uma revelação, que Deus chamou Neemias. Não tem um chamado de Neemias. Tem a notícia que ele ouviu do irmão dele, quando estava lá no palácio, na Pérsia. Ele entendeu que Deus queria, orou a Deus, e Deus confirmou, dando a ele a aprovação do rei, a autorização para sair. Deus deu a ele aquilo que era necessário, e ele usou isso como uma certeza de que Deus estava com ele.
Então, é um exemplo bem impressionante a respeito disso. Ele foi muito firme e também, assim, ele conhecia aquele problema dos pobres sendo oprimidos. Ele conhecia a lei de Deus, conhecia os princípios de Deus, conhecia o que era certo, o que era justo. Fugir e entrar no templo, isso não pode ser uma coisa de Deus. Então, ele tinha essa confiança no chamado e também saber que Deus não iria falar com ele para fugir no templo, ou ele não podia também deixar para lá esse problema dos pobres, porque ele sabia que Deus queria fazer as coisas da maneira certa. Então, só para a gente então fechar esse assunto, esses versículos 15 e 16 eu vou tratar na próxima aula, o término da obra e tal, mas assim, vamos ler aqui só para a gente fechar o capítulo 6, porque é muito impressionante, depois de tanta oposição, tantas tentativas, tantas estratégias diferentes, e olha o que fala no versículo 15: assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Então aqui que nós aqui que nós temos essa informação de que ele levou apenas 52 dias para terminar tudo. E versículo 16: quando todos os nossos inimigos ouviram isso. Olha, o tempo inteiro os inimigos ouvindo falar que ia começar a obra, ouvindo falar que já tinha chegado à metade, ouvindo falar que estava quase pronto. Eles estão sempre ouvindo falar. Agora, finalmente, eles ouviram falar que não adianta fazer mais nada porque a obra terminou. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito. Aí eles falam assim: nós é que não somos de nada. Eles caíram em seu próprio conceito. Não foi necessário Neemias responder à mesma altura, à mesma baixeza, né? Não foi necessário Neemias entrar nesse conflito com carnalidade, acusando ou desfazendo vocês que não são de nada. Ele não respondeu, ele não deu troco. Ele confiava em Deus, Deus protegeu, Deus esteve com ele, ele pôde terminar a obra. E quando terminou a obra, os próprios inimigos ficaram destruídos em seu próprio conceito. Eles ficaram destruídos assim, ficaram abatidos, ficaram assim, realmente nós não conseguimos impedir. Eles achavam assim, esse povo fraco, esse povo que veio, que foi há 100 anos, mas esse povo que veio e está aqui, são poucos, não tem. É como aconteceu com a nação de Israel na história recente. Tantas nações em volta e eles tiveram que reconhecer, mas não reconheceram até hoje, continua a situação. Mas eles se abateram em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Que testemunho! Então, depois nós vamos voltar, mas só para finalizar isso, eu quero falar rapidamente um pouco mais sobre a oposição. Primeiro, sim, como eu tenho mencionado, nós podemos aplicar de uma forma errada essa questão de oposição na igreja e até mesmo a nação de Israel. Nós podemos errar. Tem vários tipos de inimigos, tem vários tipos de perseguição. Por exemplo, quando no tempo de Jesus, depois do tempo de Jesus e a primeira igreja, eles sofreram perseguição a partir do Império Romano, né? Os Nero, vários outros imperadores perseguiram. A perseguição partiu da autoridade mais alta. Não é o que está acontecendo com Neemias. Neemias tem o apoio do imperador. Mas houve épocas, e até hoje há países em que os governos mais elevados, seja na China, países islâmicos, Irã, às vezes a oposição, a perseguição parte da autoridade mais elevada.
E aí tem duas situações que nós vemos na história do povo de Israel. Quando a Síria levou as 10 tribos para o cativeiro, quando a Babilônia destruiu Jerusalém, levou Judá para o cativeiro, era uma força superior, era uma força mais elevada, mas era por ordem de Deus. Então, às vezes, a oposição, ela é realmente ordenada por Deus. E por isso nós precisamos de profetas, precisamos de pessoas que possam dizer, olha, vocês vão para o cativeiro. Antes tinha até a opção, se vocês se arrependerem, não precisa ir para o cativeiro. Enfim, então tem essa situação. No ano 70, quando Jerusalém foi destruída, Jesus já tinha avisado, porque eles não souberam o dia da visitação. Então Deus não protegeu, Deus não estava do lado de Israel quando eles resistiram à perseguição, à opressão. Então essa é uma situação, mas no tempo da igreja primitiva, quando Roma estava perseguindo, era uma perseguição que vinha da autoridade mais elevada. E depois nós temos essa situação como Neemias, em que a perseguição não veio da autoridade mais elevada do Império Persa. Essa oposição estava vindo não de dentro, mas estava vindo de pessoas, de povos que viviam naquela região, dentro da terra de Israel, perto da terra de Israel. Então, isso é muito parecido com a situação hoje, né, em que são estados não superiores. Israel não está debaixo do governo da Turquia, do Irã, do Líbano, da Síria, da Arábia Saudita, seja de onde for. Israel não está debaixo da autoridade deles. São nações que vivem por perto e principalmente os povos que vivem até dentro do próprio território. Então é uma situação mais parecida com essa de Neemias. Mas aí nós temos essa outra situação que vimos hoje, em que há uma perseguição que vem de dentro, a traição. E Jesus falou sobre isso em Mateus 24, em Mateus 10, em outros lugares. Jesus alertou que os inimigos mais perigosos, a coisa pior que pode ter, Jesus falou em Mateus 24, é irmão traindo irmão, pai contra filho, nora contra sogra, assim, as coisas acontecendo de dentro até dos laços familiares, né? Então isso é para a gente ter uma noção assim de diferentes tipos de situações políticas, situações em que o povo de Deus pode estar. Agora, quando nós pensamos sobre muitas, como eu falei assim, às vezes as pessoas, os líderes, falam assim, não pode tocar no ungido do Senhor. Essa frase é muito mal usada, né? Porque muitas vezes é usada assim para alguém se defender. Esse não é o modelo bíblico. Nós não devemos nos defender. Davi usou essa frase para não tocar no ungido do Senhor como a direção de Deus para ele. Não tocar, não lutar, mesmo sendo alguém que não estava sendo usado por Deus. Davi sabia quem era Saul. Davi viu o espírito maligno agindo sobre Saul quando ele tocava lá. Então, muita oposição, muitas brigas, muitas vezes as pessoas no meio da igreja, do cristianismo, e pode acontecer numa nação como Israel ou qualquer outra nação. Nós estamos vendo como em muitos países sempre tem discussões acaloradas, ou diferentes opiniões, ideologias políticas, mas realmente a coisa chegou a um ponto em que um lado considera o outro como inimigo, e isso acaba afetando relacionamentos dentro de uma família e dentro de uma igreja. E olha o que fala em Gálatas, capítulo 5, esse tipo, assim, poderíamos falar sobre vários, eu só vou mencionar
alguns textos para a gente entender que quando são brigas internas, quando são situações, por exemplo, no Primeiro Testamento, o reino dividido, houve mais de uma vez guerra entre as 10 tribos e a tribo de Judá e Benjamim, assim, os dois reinos. Isso é terrível, isso é uma calamidade. Teve guerras que milhares e milhares de pessoas morreram numa guerra interna. E isso é por causa de não... Assim, por que houve a divisão dos dois reinos? Por causa do rei Salomão ter se desviado do Senhor. Onde não tem a presença de Deus, realmente o reino do Senhor funcionando, nós temos essas brigas. Eu só vou citar 1 Coríntios 3, depois nós vamos ler em Gálatas 5. Mas 1 Coríntios 3, o próprio Paulo, falando com a igreja de Corinto, ele falou assim, vocês são carnais, porque um fala, eu sou de Paulo, ele era contra as pessoas que eram da facção que queria seguir Paulo, ele não deu apoio aos seguidores de Paulo. E uns falam que sou de Paulo, outros eu sou de Pedro, outros que eu sou de Cristo, mesmo aqueles que assim, onde tem partidarismo. E em Gálatas 5, nós temos as obras da carne, assim, tem versículos 19 a 21, Gálatas 5, 19 a 21, ele cita muitas obras da carne, mas eu queria só ler no versículo 20, eu não lembro quantos tem aqui, mas são várias obras da carne, mas várias, ele cita várias que são divisões, inimizades, porfias, ciúmes, iras, ambição egoísta, dissensões, facções, invejas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 obras da carne que são relacionadas a divisões. Então, eu só queria citar isso aqui, e no mesmo capítulo 5 de Gálatas, ele fala assim, versículo 14, 5,14. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, a palavra de Deus é muito contra oposição. Muitas vezes alguém pode falar assim, tem um grupo na igreja que está se opondo, isso é oposição, isso é o diabo que está querendo me destruir. Às vezes isso é usado de uma forma errada, porque são divisões, são coisas carnais, são ambições, são divisões feitas por obras da carne. Então, é lógico que tem que analisar cada situação, às vezes não é muito fácil. Todo mundo tem atitudes carnais, então às vezes é difícil realmente de saber o que é alguma coisa que Satanás está usando, porque estamos vendo aqui que há essa traição interna. Já citamos o exemplo de Judas, e agora eu vou ler em Mateus 10, mas eu queria assim alertar que nem toda oposição partindo de dentro do povo de Deus é uma oposição de Satanás contra o verdadeiro ungido do Senhor. Infelizmente, tem muitas brigas, muitas dissensões, muitas carnalidades, em que ambos os lados estão simplesmente defendendo a si mesmo, defendendo o poder, tentando controlar, tentando ter poder e influência. E isso não pode se enquadrar dentro dessa categoria assim, de que tem pessoas de dentro que estão traindo, estão fazendo coisas erradas. Então, em Mateus 10, Jesus alerta os discípulos, e depois tem em Mateus 24, eu não vou ler, mas quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2, e Mateus ele gosta de juntar coisas semelhantes, então ele fala assim, Mateus 10, versículo 16. Olha uma coisa importante para nossa atitude como servos de Deus. Uma coisa que a gente vê em Neemias e que é importante a gente ter esse cuidado. Que tipo de
atitude nós devemos ter diante de oposição e como saber se é uma oposição do inimigo contra a obra de Deus ou se é simplesmente uma briga por poder, por influência de uns contra os outros, que ambas as partes estão errando e não representam realmente o reino de Deus. Então, precisamos realmente ter muita cautela. E Jesus fala para os seus discípulos em Mateus 10,16: eu vos envio, porque ele vai falar assim, olha, vai ter oposição. Vocês vão de 2 em 2, vai ter oposição. Não naquele momento, ele estava preparando para o futuro, porque quando ele mandou os discípulos de 2 em 2, naquela ocasião, me parece que eles não tiveram oposição. Mas ele está preparando, porque futuramente vai ter oposição. E como com que qualidade, com que atitude eu quero que vocês vão? Ele falou assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Qual a capacidade de uma ovelha de se defender do lobo? Jesus está mandando ovelhas que não têm uma capacidade de resistir aos lobos. E a gente pode ver que a atitude de Neemias, ele não partiu para o ataque, ele não entrou no mesmo nível, não deu troco, ele realmente teve a atitude de ovelha e não de lobo. E outra frase que ele usa, né, então, é como ovelhas no meio de lobos. Essa é uma característica. E a outra que ele fala, portanto, sede prudentes como as serpentes, prudentes, sábios, discernindo, porém simples como os pombos. Essa frase é muito conhecida, todo mundo conhece, né? É para ser prudente, é para ser sábio como uma serpente, mas não é para ter veneno como a serpente. Não é para contra-atacar como a serpente, é para ser sábio, prudente. Foi o que Neemias demonstrou. Ele foi prudente, ele se preparou, ele analisou. Quando surgiu o problema dos pobres com os ricos, ele ponderou primeiro, ele foi sábio, ele não se ostentou, ele não usou bravata, ele não demonstrou confiança própria. Então ele foi sábio, prudente como uma serpente, mas foi simples. Um pombo também é como ovelha. O pombo é uma ave bobinha, é uma das aves mais fáceis de abater. Não é rápida, não é uma ave assim que tem facilidade assim, de se defender, mas é para ser simples. Tem uma tradução, eu não comparei o que significa, eu me lembro que tem uma tradução em inglês que fala assim, inofensivo como os pombos. Então é o oposto de uma serpente. A serpente, ela é sagaz, ela sabe ir devagarzinho, assim, quase sem ninguém ouvir, mas não é o aspecto de ataque da serpente que a gente deve imitar. É para a gente ser prudente, para a gente saber como agir. Neemias foi super prudente, ele não caía, não mordia as iscas, ele não caía nas ciladas que preparavam para ele. Então esse é o espírito mais inofensivo, simples, não tentando atacar, como ovelhas, como pombos. E aí ele fala, cautelai-vos dos homens, eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Não é para vocês ficarem preocupados. Então Jesus fala, não tenham medo. O medo, ele fala assim no versículo 21, o irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Não é para ficar passivo, esperando a morte, quando vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Versículo 24, o discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, porque chamaram Jesus de Belzebu. Mas é versículo 26, não os temais.
Então, o que ele está dizendo, versículo 28, não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Não é para não ter medo, porque ninguém vai conseguir colocar a mão em vocês. Você fala assim, não, vocês vão ser presos, um irmão vai trair o outro irmão, pessoas vão morrer por traição, as pessoas podem, vocês vão ser açoitados. Ele falou que as coisas que podiam acontecer, mas ele falou assim, não é para temer, porque é para fazer o que Deus mandou fazer, indiferente do perigo. Não vou ter tempo de olhar todas as passagens, mas é um estudo bem interessante ver como Jesus foi atacado o tempo inteiro também. Desde o primeiro, eu vou lembrar de algumas passagens, em Lucas 4, só rapidamente lembrar de algumas coisas, mas tem alguns textos que são bem interessantes, porque a gente vê assim, a mesma atitude que tiveram com Neemias. Mas Jesus, em Lucas 4, a primeira mensagem que ele deu numa sinagoga em Nazaré, ele leu Isaías 61, falou que aquele texto de Isaías 61 estava se cumprindo naquele dia, e todo mundo ficou admirado, porque Jesus era conhecido ali, mas era conhecido como uma pessoa comum. E ao mesmo tempo que eles admiraram, que eles assim perceberam que o que Jesus falava, as curas, eram coisas fantásticas, mas eles zombaram dele. Você, mas esse aqui não é o filho de José? A gente conhece ele. Como que ele está achando que ele pode fazer essas coisas? Então eles usavam a zombaria, e os fariseus principalmente, e duvidavam dele quando ele perdoava pecados. Mas quem é esse? Isso é blasfêmia que vocês estão falando, né? Então, muitas situações eram semelhantes. E os fariseus, eles tinham a mesma atitude de querer enganar. Eles mandavam pessoas para fazer perguntas. Eles ficavam induzindo, tentando aquela história do tributo. Eles queriam que Jesus caísse em contradição. Eles ficavam insistentemente falando com Jesus para ver se ele caía em alguma armadilha. Deixa eu ver se tem um texto que é bem interessante. Acho que é Lucas 13, deixa eu ver se é. Lucas 13, versículo 31. Lucas 13, 31. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe, sai, retira-te daqui, Herodes quer matar-te. Eu achei tão interessante, porque foi o argumento de Semaías. Você tem que fugir, porque você vai morrer. E Jesus também, assim, eles não falaram com ele para se refugiar no templo, mas a ideia era, para de ministrar, se esconda e não faça mais nada. E Jesus respondeu, ide dizer àquela raposa. E na verdade, quem era a raposa, assim, quem estava usando de maldade, eram os fariseus. Eu não sei se nesse ponto Herodes queria matar Jesus, mas os fariseus, como Sambalate e Tobias, eles queriam que Jesus parasse o que ele estava fazendo. E ele falou assim, ide dizer àquela raposa, eu expulso demônios, efetuo cura hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jesus estava dizendo, olha, eu vou continuar normal, eu não vou parar. Como Neemias, Jesus sabia o que ele tinha que fazer, qual era a missão dele, e ele continuou, mas sabendo que ele ia morrer, ele não estava fugindo disso, né? Lucas 19, versículo 47, todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam matá-lo. Contudo, não achavam meio de o fazer, porque todo o povo ouvia com muita atenção. Então, ele estava sempre agindo e assim, é difícil. Imagina você
indo na sinagoga, muitas vezes, ou ele ia na sinagoga, ou estava na casa de alguém, e os fariseus, assim, será que ele vai curar? Vamos ver se ele vai fazer uma coisa errada, vamos ver se a gente consegue enredá-lo com alguma pergunta. Então, o tempo inteiro, Jesus estava enfrentando essa oposição. E um dos melhores lugares que descreve isso é em Lucas 20, versículo 19. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, porque entenderam, ele tinha acabado de falar de contar uma parábola, entenderam que contra eles dissera essa parábola, mas temeram o povo. E aguardando a oportunidade, mandaram espias que se fingissem de justos. Olha essas táticas, assim como fizeram contra Neemias. Mandaram espias que se fingissem de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E só para lembrar ao final, quando eles levaram Jesus finalmente, eles não acharam, né? Eles tentaram, fizeram um monte de perguntas, eles intensificaram, tentaram de todo jeito, não acharam motivo. E quando, no final, eles levaram Jesus preso, eles ficaram inventando coisas, tentando falar, né? Eles falaram assim, ele falou que é filho de Deus, ele falou que destrói o templo e reconstrói em 3 dias, ele está incitando. Eles tentaram vários argumentos e Pilatos não caía nenhum. Ele falou assim, não, isso aí é problema de vocês. Mas sabe quando que Pilatos resolveu realmente entregar a morte? Quando eles falaram assim, olha, esse homem está dizendo que é rei dos judeus. Se você apoia, se você solta esse homem, você não é amigo de César. Então eles estavam apelando para aquele mesmo argumento que queriam usar contra Neemias, que ele estava se rebelando contra o rei. E é uma coisa interessante sobre isso, é um outro assunto, mas só vou tocar por cima, que quando os inimigos de Neemias e depois os inimigos de Jesus levantaram uma acusação falsa, porque Neemias não se rebelou contra o rei e Jesus não estava nem citando. Ele falou com Pilatos, falou assim, o meu reino não é deste mundo, meus servos não vão lutar, nós não vamos criar uma rebeldia aqui. Mas no final das contas, é verdade que o reino de Deus vai derrubar e tomar o lugar de todos os reinos humanos. Então, é interessante como as acusações, elas têm uma base, porque o plano de Deus para o povo judeu, lá em Israel, era que eles se tornassem um reino independente da Pérsia, mas não era aquele momento. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Ele não estava dizendo, vou levar todo mundo embora para o céu. Ele estava dizendo, meu reino não luta com os mesmos princípios de Roma ou de outros reinos. A vitória vai ser ganha de uma outra maneira. Mas é verdade que o reino de Deus um dia vai substituir, vai suplantar, vai derrubar todos os outros reinos, como a pedra em Daniel 2, que vai encher toda a terra. Então, são alguns pensamentos sobre como lidar com a oposição. Neemias deu um grande exemplo e a gente pode ver, não tive tempo de falar sobre Davi, mas tem muitos salmos que falam sobre os inimigos de Davi. E no Salmo 55, acho que a gente pode só ler, porque esse assunto de um traidor, né, como Judas e como esse Semaías, tem um salmo que descreve isso de uma forma muito dramática. Davi e outros salmistas, eles falam muito sobre os inimigos e falam numa linguagem de Antigo Testamento, em que a luta era física e que eles pedem a Deus para que Deus extermine os inimigos e usa uma linguagem. Jesus mudou isso, porque você é para amar os inimigos. Jesus deu um outro entendimento, e Paulo falou assim, nossos inimigos não são carne e sangue. Então, há uma mudança
nesse entendimento. Mas no Salmo 55, acho que tem assim uma descrição muito forte do que é traição. E isso é uma coisa que, nas próprias palavras de Jesus, vai acontecer, né? Ele fala, Salmo 55, ele fala assim que ele vê inimigos, pessoas ímpias, de dentro do povo de Deus. Ele fala assim, versículo 10, Salmo 55, 10. De dia e de noite andam ao redor sobre seus muros, iniquidade e malícia estão no meio da cidade, maldade há lá dentro, astúcia e engano não se aparta das suas ruas. Então ele vê não só inimigos de fora, mas essa ameaça, essa coisa terrível, que é alguém que se aparenta como amigo, que vive 3 anos como discípulo de Jesus. De dentro, Paulo falou aos Efésios, em Atos 20, que lobos com peles de ovelha vão entrar e fazer muita maldade dentro da igreja. Então ele fala no versículo 12, Salmo 55, 12, acho que é a melhor descrição assim dessa traição que vem de dentro. Se fosse um inimigo que me afrontava, eu teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Conversávamos juntos suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Lá no versículo 21, 20. Pois o meu companheiro ataca os seus amigos, viola a sua aliança. A sua boca é mais macia do que a manteiga, mas no seu coração há guerra. As suas palavras são mais brandas do que o azeite, todavia são espadas desembainhadas. Então, essa é a descrição de um mal que vem de dentro. É como a doença física do câncer, que é algo que contamina as próprias células do corpo para causarem um tremendo mal e até a morte. Então, essa é uma visão de oposição que precisamos ter, mas precisamos sempre ter muito cuidado para entender o caminho de Deus, como nós devemos guerrear, devemos ser como ovelhas, devemos ser simples ou inofensivos como pombos, mas devemos também ser sagazes e prudentes como serpentes. Então, que o Senhor nos ajude, porque, de acordo com as profecias de Jesus, isso vai se multiplicar cada vez mais. Tem muito engano, tem muita atitude errada, tem ódio que não deveria ter, é algo que nos causa profunda tristeza, mas nós não podemos cair nessa briga interna. Nós temos que saber realmente quais são as causas de Deus e quais são as causas que nós temos que nós não nos defendemos e não entrarmos numa luta que é simplesmente uma luta carnal. Senhor, é muita coisa, é muito complexo e só o Senhor pode nos preparar, só o Senhor pode nos guiar. Mas pedimos que o Senhor nos dê esse coração de ser inofensivo, de perdoar, de amar, mas não de ser ingênuo, não de cair em ciladas que vão nos desviar, que vão nos neutralizar naquilo que devemos fazer. Pedimos e confiamos em Ti, porque a obra é Tua e o Senhor vai edificar a casa, o Senhor vai nos preparar, o Senhor vai nos dar capacidade para enfrentar todos os conflitos e os grandes confrontos dos últimos dias. Mas nós vamos precisar muito do Senhor. Pedimos a Tua presença, a Tua sabedoria e a Tua graça para transformar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.